के सोचना स्वरूप या स्मृति स्वरूप बनने वाले हो। Vocês são aqueles que devem se tornar aqueles que são a consciência quem acorda você na Amrit Vela? उठाने वाला कौन? आपका O प्यार Pai acorda você. उठाता है। O amor do Pai acorda você. दिन का आरंभ O começo do dia é tão elevado. श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं E o Pai, Ele mesmo, मनाने के लिए está chamando você para celebrar um encontro. मिलाते हैं। Ele tem uma conversa coração a coração com você e preenche você com poder. पढ़ते हैं तो हर दिन का Então, o começo de cada dia é tão elevado. बाप के मोहब्बत से उठते हो। Você acorda com o amor do Pai ou às vezes मजबूरी से भी उठते हो। você acorda por compulsão? ये तारत Na realidade, तो मोहब्बत के são as canções de amor que acordam você. अमृत वेले से Desde a Amrit Vela, o Pai chama você com tanto amor. Doce filho, बच्चे आओ। filho amado, venha. कितना सने से बुलाते Ele उठाते acorda você, chama você com tanto amor. Então imagine que o meio e o fim seria de alguém que tem um começo tão elevado. तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। Seria elevado, não seria? अच्छा Om Shanti. Om Now Shanti. service with your elevated state of the mind. Agora faça serviço com esse seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil, pureza da visão e atitude. Do not be happy with just that. Now underline. Vocês permanecem celibatários, brahmacharis e também observam pureza. Mas não fiquem contentes apenas com isso. Agora, sublinhe ainda mais a pureza de visão e atitude. A principal fundação é tornar os seus pensamentos puros, cheios de conhecimento e poderosos, e sua atitude cheia de sentimentos elevados. Adotem uma atitude de beneficiar todos, e então todos considerarão que vocês pertencem a eles. Om Shanti.
Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Om Shanti. Bem-vindo ao Avyakti Parivar. Hoje é dia 8 de maio. Agora faça serviço com o seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil. Pureza de visão e atitude. Om Shanti, everyone. Okay. Om Shanti. Om Shanti para todos, estão bem? Not only good, but very good. Yeah. Não apenas bem, mas muito bem, certo? Baba wants our level of Baba as had the é a nossa pureza, in actions or não apenas words, pureza de ações e palavras, mas pureza de pensamentos, atitude, deste. we start our day with Baba early morning. Nós começamos nosso dia com Baba de manhã cedo. Baba nos acorda. Nós sentamos com Baba. These days is just sit with Baba. Simplesmente sentamos com Baba. There will be experience, there will be feelings. Haverá experiência, haverá sentimentos. Eu estou com Baba. And each one of us should think E cada um de nós deveria pensar that many que in our lives muitos em nossa vida struggle têm que lutar within the family, in society. dentro da família, na sociedade. Of living is O modo normal de vida é married, you have children, you live with casar, family. ter filhos, viver em família. But as soon as we come to Brahma Kumaris, Mas desde que a gente vem para Brahma Kumaris, we celebrate todos sabem que tem que levar uma vida celibatária. within the family, Então, dentro da família, lot of muito pressure from conflito, society. muita pressão da sociedade. How will you live good life alone? Como que você vai viver uma vida Luckily, we have such a big family, right? sozinho, mas de forma Otherwise, feliz? Nós temos uma família ilimitada, porque senão seria verdade. Mas não é difícil ter uma vida de pureza, mas viver uma vida só. Nós temos uma família ilimitada. Baba está falando, mas isso não é suficiente se você é celibatário. Sua pureza deveria ser uma pureza de atitude. O drishti significa que a nossa atenção para qualquer tipo de atração, seja para o seu próprio corpo ou o corpo de outros, nem deveria estar lá de forma suave, leve. Ah, eu estou muito bem nessas roupas. Esse tipo de ornamento me deixa muito bem, cai muito bem em mim. De qualquer forma, diferente. Nossa atenção não deveria ir em direção à atração para o corpo. Quando isso está na minha atitude, então outros também não apenas vão olhar para mim, mas vão olhar para o corpo e vão dizer, você realmente parece bem, essa roupa cai muito bem em você. So that's body consciousness, right? Então, isso é consciência do corpo.
E quando você tem consciência do corpo, definitivamente os outros também vão olhar para você com consciência do corpo. Então, muito sutil, uma atitude muito sutil de consciência do corpo, o Baba está chamando de impureza, consciência impura. Então, nós queremos checar. Imediatamente nos checar e perguntar, eu ainda tenho essa impureza sutil? Mas também, Baba está dizendo, você deveria sempre ter pensamentos puros, porque essa é a fundação. E você deveria ter pensamentos puros na sua atitude em relação a todos. Intelecto, atitude, tudo com muito conhecimento. Escutamos o conhecimento, certo? Mas revolver o conhecimento, ter conversa sobre o conhecimento, tornar-se uma personificação do conhecimento. Qualquer momento que encontrarmos um com o outro, deveríamos compartilhar um ponto do conhecimento e nos tornarmos personificações do conhecimento. E esse conhecimento, na verdade, é poder. Porque então, a atitude da mente, do intelecto, será uma pureza completa, nada permanecerá lá. Porque o conhecimento é poder. Conhecimento é luz. Então, Baba quer nossos sentimentos em relação a todos, que sejam cada um tenha uma boa vida, bons sentimentos, bons pensamentos para outros. Vem da compaixão, do amor. Então, de uma forma muito natural, seja consciente da alma. Seja pleno de conhecimento e seja poderoso. Não é simplesmente manter tudo limpo, mas devemos estar preenchidos também. Quantos de nós se lembra dos pontos da Murli durante o dia todo? E também temos que fazer Karma Yoga, então nossos intelectos. Então o intelecto vai em muitas direções. E aí afeta o estágio. Então, eu estava pensando nas Dadis, elas realmente tinham isso. Quando eu cheguei, todo lugar as pessoas diziam, as Dadis estão compartilhando os pontos de conhecimento. E eu acho que se pudéssemos criar isso novamente, de forma que possamos nos tornar personificações de conhecimento, personificações de poder. Estamos tendo esses sinais e quando olhamos a cada palavra e refletimos juntos naquelas palavras, pelo menos para mim, muitas experiências emergem. Então, é bastante fácil ficar livre de pensamentos de desperdício. Eu sei que no trabalho pode ser difícil, mas muitos de nós estamos trabalhando
a partir de casa. Então, ter tempo para os serviços de Baba. Então, todos que nos ligarem, vamos compartilhar um ponto de conhecimento de Baba. Então, o Baba falou que não precisamos ser personificações de pensamento, mas personificações de consciência. Eu gosto muito disso. Mesmo Smriti, de pequenas coisas. Baba é meu professor, é meu Sadguru, é meu amigo, é um oceano de amor. Cada pensamento, qualquer pensamento sobre Baba, então significa revisão da Muli, conversação sobre a Muli. Definitivamente vai nos ajudar. Então, tornar nossa atitude triste muito puros, mas também tem que ser elevado. Compartilhamento do conhecimento é importante. Não é que você tenha que dar curso o tempo todo. Qualquer momento, qualquer pessoa, entre vocês ou quando alguém liga, você compartilha um ponto do conhecimento. Então, vamos experimentar a partir de amanhã que nossas conversas sejam sobre o conhecimento. E somos personificações de poder. Isso definitivamente vai trazer para nós que a nossa atitude e os pensamentos seja para trazer benefícios para os outros, com o poder da pureza traz benefícios para todos, fazer o bem para os outros, que outros pensem que todos sintam, que todos estão pensando o bem deles. Então, também criar, e também eles possam criar este sentimento de pertencimento. Om Shanti. Good evening, Didi. Boa noite, Didi. Long time. Quanto tempo, quanto tempo. We've had you a few times in the last few days, and so Então, many different thoughts. muitos pensamentos. You mentioned today something that had come in the Murli where Baba mentioned Você mencionou be pure, be gentle and humble. sobre ser gentil e humilde. Para começar, então, a pureza é o destino, a humilde é o destino. Mas então a gentileza, algo que eu possa realmente praticar, como que seria isso? O destino é a pureza, mas a expressão dessa pureza vai a partir dessas qualidades. Sabe, como Baba dá exemplo, que o ouro puro pode ser moldado, porque ele é muito suave, mas se tiver muita liga, você não pode moldá-lo. Então, o mesmo é a pureza. Quando há pureza, especialmente quando você olha para Dadi Goswami, ela era muito gentil. O que ela tinha que dizer, o que ela tinha que fazer, até com o próprio corpo dela, ela era muito gentil. Tem gente que é muito forte com o próprio corpo, mas ela era gentil. Algumas vezes, andando
no jardim, você poderia sentir a gentileza dela. É isso que eu acho. A partir da pureza dela, ela era gentil. E essa gentileza permitiu que ela fosse mais pureza, mais pura e talvez ela não possa ser tão pura quanto ela era, mas eu posso praticar a gentileza. Sim, mas o que eu acho que a energia principal é a pureza. E a partir daí, todas essas virtudes podem ser adquiridas, pode se tornar uma imagem de todas as virtudes. Então, o Baba estava falando no domingo sobre ser compelido por sua própria natureza. Então, até algum nível pode ser que eu ainda goste da minha própria natureza. Então, deve ter alguma coisa que eu goste. Não é que eu seja sem poder, mas é uma compulsão da minha própria natureza. Então, como que eu posso ser gentil comigo mesma? In dealing with that and seeing, because Em lidar com isso. At the present time of Isso tudo que está sendo dito é um percentual para todos nós, nossa própria natureza, a natureza is so strong in this. temos a natureza divina, mas a outra natureza ainda está muito forte. De fato, a maior parte dos sanskaras já foram transformados. Se você realmente olhar para a pureza, a nossa atitude, ter bons votos para todos, muitas coisas nós estamos fazendo por causa da pureza, mas alguns sanskaras são muito fortes. E Baba está falando sobre esses sanskaras. E ele fala, transforme esses também. Note aqui também, vamos dizer, não o tempo todo, mas de vez em quando esse sanskara vai surgir. Então, um sanskara particular, ele emerge de vez em quando. Então, Baba fala, isso não deveria acontecer, transforme imediatamente. Eu vejo mudança em todos estão fazendo esforços, tentando transformar esses sanskaras, porque tem essa realização, tem o esforço. Então, porque os esforços estão sendo feitos, há poder de transformação. E essa Muni de 94, de lá para cá, depois de tantos anos, tem muita mudança em todos nós. Good marks to everyone. Good, thank you, appreciate. Obrigada, eu apreciei, mas ainda pode ser que não seja nada muito grande, nem o tempo todo, mas esses sentimentos vêm e você não permite que eles continuem, mas como é que eu aplico essa gentileza com o meu próprio ser? Então, se você é gentil, somente quando você é gentil com você, você pode ser gentil com os outros. Então, é esse o sustento que você dá para outros. Só pode ser gentil com os outros se você é gentil com você mesmo. I'm behind, I have a lot of weaknesses, I have to really do a lot of efforts, so that pressure on the intellect. Essa pressão no intelecto pode fazer você um pouco duro, mas não vai funcionar. Eu não consigo fazer nada com pressão.
Eu estava falando uma vez para Dr. Jung que Our doors are so sensitive. They are automatic, right? You touch them. esses sanskars são tão sensíveis que eles são meio automáticos. You know, because that's the nature of the car. So I was once telling her that Mas that's se what você se... actually we are. I was talking about myself. I said, you just have to signal and you see Então, everything will be okay. ela estava falando que a gente tinha que apenas sinalizar e vai ficar tudo bem. Mas se vier com muita força, tenho que fazer, em algum momento acaba que eu paro, eu fico parada. Então, ela estava tentando falar isso, que cada um de nós é diferente e nós deveríamos saber como somos e apenas ser gentil, dar um sinal, não muitas palavras, ser muito natural, absorver esses sinais e fazer. Também você mencionou, quando estava falando mais cedo, que tornou agora uma palavra muito comum na língua inglesa. Ser um influenciador, ter muitos seguidores. As pessoas estão promovendo um negócio, uma organização, e aí eles têm muitos seguidores, aí eles são pagos também por causa disso. Então, Baba está falando também na Muli sobre uma alma influenciadora. E ela não pode ser influenciada. Eu gostei muito disso. Então, como que você vê isso no contexto do momento presente? Qualquer coisa que você esteja influenciando, a meta é trazer as almas para próximos de Baba. É um tipo de influência diferente, não é com as suas ideias. Outra coisa é que as almas tenham tanta influência que elas possam continuar nesse caminho espiritual. Então, ajude a alma, influencie as almas a se moverem para a frente. Então, eu imediatamente penso no Avyakti Parivar. Por que eu estou falando com as almas? Eu estou tentando influenciar, aumentar o número de audiência, mas se eu olho e penso, eu estou simplesmente compartilhando o que Baba quer de nós, os sinais da Vyakti, alguma coisa da Yai, algumas coisas das Dades. Então, sua influência é trazer as almas para o seu destino próximo de Baba. Para outros, isso pode ser estar impressionado. Conte-nos sobre alguma coisa que nós ficamos influenciados, mas que não é uma coisa certa. Somos estudantes de Deus. Where might we consider things a little bit dangerous? Então, como poderíamos considerar as coisas? Na minha cabeça, pode ter algo que alguém esteja explicando, algum aspecto. Então, eu acho que isso é se o seu próprio intelecto não estiver funcionando.
é importante manter o seu próprio autorrespeito. Eu me lembro que eu tive essa natureza desde o começo. Eu gostava de ler as aulas da Tati, mas eu mantinha como que eu sinto, como que eu evolvo. Então, um dia, eu estava conversando com alguém que eu tinha que dar aula, e aí a Dati falou, eu vou ouvir a sua aula. E ela falou, a minha aula, e elas falaram, sim, nós gostamos do jeito como você se manifesta. Então, se você mantiver a sua identidade, é claro que a humildade é importante, esse tipo de compartilhamento, mesmo aqueles que estão na frente da gente, eles vão querer fazer parte disso. Então, muitos disseram, eu gosto de ouvir. E compartilham o que você compartilhou. E aí você tem que ser muito humilde, né? Again to this thing that we were speaking about yesterday, and I think Então, talvez volte novamente para essa questão que nós estávamos falando, quando você está gerando confiança por causa da verdade e da pureza, como você falou. Então, senior ones trust you to that extent that a maior parte dos seniors também confiar em você e que eles pudessem. Então, quando você é honesto e quando você está com a verdade, a companhia deles é fácil. Então, quando o Brahma Baba começou a compartilhar coisas, eu era muito jovem, eu ficava pensando, eu sou tão nova e ele está compartilhando toda essa sabedoria, todas essas questões da Yagya. Mas talvez se eles soubessem que um dia teria aquela que cuidaria da Yagya, mas talvez eles soubessem. Eles veem através de nós. Yeah, that trust that they had Sim, essa confiança que eles tiveram em nós, ajudou-nos a progredir. Doesn't feel they're trusted. Quando alguém não sente que é confiado, como dar para alguém que o sentimento de que a Yagya confia nele, que eu confio nele, que os sêniors confiam nele, mesmo se eles não sejam 100% dignos de confiança. Como que eu passo esse sentimento? Eu não sei. Sentimentos, eu acho que todos tem 1% que fazia tanto pela Yagya. Eu faço isso, eu faço aquilo, por que não há confiança? Eu me dou conta que há algo na alma que precisa mudar. E mudou. Ele percebeu, de alguma forma, ele encontrou o que não estava certo, por que não havia confiança. E depois disso, e também então, ser influenciado ou impressionado. Todos temos que ter muito cuidado, ou no centro,
Eu não deveria simplesmente decidir por causa de alguém. Eu tenho que ter a verdade, uma conexão muito forte com Baba, de forma que eu não cometa erros, porque esses erros podem trazer muita perda para a Yagya. Então, todos nós precisamos ser cuidadosos. Então, você está dizendo que alguém percebeu o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo tudo de acordo. E depois, eles perceberam que havia uma diferença entre o que aparentava do lado de fora e o que havia por dentro. Então, eles são compelidos a mudar. Muitas qualidades, poderes estão lá, de certa forma. Então, mais cedo ou mais tarde, drama, Baba, virão para frente. E uma fraqueza será exposta. E aí, então, você é compelido. Qualquer estrago, mas até agora nós podemos recuperar algumas coisas. Recebi o sinal de Rumi, muito obrigada. Outras coisas que eu gostaria de explorar com você, mas numa próxima vez. Muito obrigada. Now do service. Agora faça serviço com seu estado mental e sua atitude sutil, pureza de visão e atitude. Vocês permanecem celibatários, brahmacharis e também observam pureza, mas não fiquem contentes apenas com isso. Agora, sublinhe ainda a pureza de visão e atitude. Principal fundação é tornar os seus pensamentos puros, cheios de conhecimento e poderosos, e sua atitude cheia de sentimentos elevados. Adotem uma atitude de beneficiar todos, e então todos considerarão que vocês pertencem. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Remind you all that this Sunday, coming Sunday is Mother's Day. Então, para lembrar do Dia das Mães, no próximo domingo, teremos Sister Jayante conosco, de manhã. Vão oferecer bog. O programa vai ser apresentado mais tarde. E para amanhã, Mulis Avyakti, nos inspirando a mudar de Brahmin para anjo. Como criar o estágio do ponto facilmente. Muli Avyakti, do dia 24 de julho de 1970.
point stage easily. Como criar o estágio do ponto facilmente. Would you call the stage that Que estágio você chamaria que todos estão sentados no momento? while being Você, in the corporeal? você tem o estágio aviarte enquanto no corpo? Stabilize yourself. Você pode se estabilizar no estágio de um ponto enquanto você está encontrando batata? A few souls gave their own idea. Poucas almas deram suas próprias ideias. Especially able to create the Que stage. momento você está especialmente capaz de criar o estágio de se estabilizar em um ponto? É quando você senta sozinho, ou você também pode ter esse estágio enquanto caminhando e se movendo? The final effort is O that of esforço final é aquele da this lembrança. is why it É is por isso que é necessário para o seu intelecto entender claramente o estágio de lembrança e sua própria experiência. what is the stage of the point Qual form, é o estágio and what is the avyakt stage? da forma do ponto e do estágio avyakt? Qual é a experiência de cada um deles? Because there are two names. Porque tem dois nomes, There will be a difference tem between the que haver experiences of definitivamente a diferença entre os dois, de experiência entre os dois. No momento, enquanto caminhando e se movendo, in the point form. o estágio de estar estável na forma do ponto não está só faltando, mas ela quase não existe. Also practice this. Você também deveria praticar esse estágio. Should be able to take a few minutes in Você deveria ser the stage of the capaz de tomar alguns poucos minutos just as on de tempos em tempos e praticar o estágio da forma do ponto, da mesma forma como em certos dias all activities algumas are pessoas mantêm o silêncio por 3 minutos. when you carry out any task or when you are talking. Quando você estiver Also stop fazendo qualquer tarefa your thoughts. ou quando você estiver falando, você deveria parar o tráfego dos seus pensamentos. Stop Você deve parar os pensamentos da mente e as atividades que você está fazendo com o seu corpo por 1 minuto, and practice agora e sempre, e pratique isso. Se você não praticar isso, and when como be able to e quando você será capaz de criar um estágio poderoso da forma do ponto? Então, é necessário praticar isso. if you continue to Se carry você continuar a fazer essa prática de uma forma prática sempre, agora e sempre, ou o estágio da forma do ponto que você acha difícil hoje vai se tornar tão fácil como o estágio avyakt que a maior parte de vocês acha fácil hoje. Quando você começou a praticar aquilo, você achava difícil manter o estágio avyakt enquanto estando na sua forma corpórea. Da mesma forma que se tornou fácil para você permanecer no estágio avyakt e fazer as tarefas, então o estágio da forma do ponto também vai se tornar fácil. Da mesma forma, Maharajas deveriam agora praticar esse estágio, você entende? Aqueles que são capazes de ter o estágio angélico, isso é, o estágio avyakt todo o tempo, são facilmente capazes de estabilizar no estágio da forma do ponto. Se você não está estável no estágio avyakt, então você vai achar difícil se estabilizar na forma do ponto. É por isso que você deve praticar isso agora.
no começo, practice the avyakt stage, para praticar o estágio avyakt, você costumava sentar sozinho e fazer o seu próprio esforço individual. in the same way, you Da must mesma make forma, an effort você deve fazer isso stage para esse estágio final, agora e sempre, for it. tomando um tempo para The isso. final stage of Esse success. é o estágio final de In order to sucesso. reach the stage, Para alcançar esse estágio, você precisa prestar atenção especial para uma coisa. what scheme does the government Que plan Que nowadays? esquema o governo planeja hoje em dia? Os planos deles se tornam bem-sucedidos quando eles mantêm a primeira meta de economizar tanto quanto possível em tudo. Eles planejam economizar esse esquema de economia para o tempo e o dinheiro e também energia. Eles querem salvar energia de modo que se gaste menos energia e alguém seja capaz de fazer a tarefa. In every way. Eles planejam esse esquema de economia What de scheme todas as formas. Então, que esquema o governo Pandava deveria criar? A você foi dito que você precisa fazer esforço para conseguir sucesso completo no estágio da forma do ponto. De acordo com como você está se movendo no presente, todos vocês dizem que ficam muito ocupados e têm muito pouco tempo para ficar sozinhos ou em revolvimento. Mas quando que você vai conseguir esse tempo? Após dia, o serviço vai aumentar e os problemas também vão aumentar. The speed of thoughts will A also increase. velocidade dos pensamentos também vão aumentar dia após dia. No presente, você cria 10 pensamentos em um segundo e mais tarde essa velocidade vai aumentar ou vai triplicar. Just as nowadays they count the population, Da mesma forma como hoje em dia eles contam a população para ver quanto que ela cresceu em um único dia, da mesma forma aqui a velocidade dos seus pensamentos será muito rápida. on the one hand, De um lado haverá a expansão de seus pensamentos e do outro lado haverá a expansão dos espíritos malignos, as almas. Contudo, para isso, você tem que manter uma atenção especial, através da qual você será capaz de confrontar tudo que vem em sua frente. Isso é para entender claramente o que quer que aconteça, você deve se lembrar de duas palavras. Uma é a diferença, antar, antar, and the other, e a outra é mantra. acha, we will continue. Achar será continuado amanhã. Now do service Agora faça o at your serviço state of the com o mind seu estado mental and your elevado subtle attitude. e sua atitude sutil. Purity of vision and Pureza de visão e atitude.
You remain celibate, brahmachari. Vocês permanecem celibatários brahmacharis e também observam pureza, With mas just that, não fiquem contentes apenas com isso. now underline Agora, sublinhe ainda mais a pureza de visão e a atitude. the main foundation A is to make principal fundação é tornar os seus pensamentos puros, cheios de conhecimento e poderosos, e sua atitude cheia de sentimentos elevados. adopt an attitude of bringing Adotem uma atitude de beneficiar todos, e então todos considerarão que vocês pertencem a eles. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। सबका भला हो, यह वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। ओम शांति।